Olá, muito boa noite. Chega mais, Ponto Poder Eleições começando e já com notícia quente sobre o dia de campanha aqui em Fortaleza. A gente mostra como é que foi o dia de campanha dos candidatos à Prefeitura da capital. Lembrando para você que está em casa que a gente tem acompanhado as agendas dos 5 primeiros colocados na pesquisa Ibope divulgada na semana passada. Vamos conferir. Com Covid-19, Sarto Nogueira, do PDT, recebeu alta hospitalar, mas segue em isolamento. O candidato a vice, Elcio Batista, foi quem cumpriu a agenda de rua. Ainda em casa, Sarto Nogueira retomou as atividades de campanha. Ele participou na noite desta terça de uma live nas redes sociais. Eu ainda não vou poder estar presente, mas já vou estar aí com vocês para a gente conversar e debater sobre essa nossa cidade que é maravilhosa, que é acolhedora, que é rica e que merece avançar mais ainda. Heitor Ferri, do Solidariedade, visitou a Câmara Municipal de Fortaleza. Ele defendeu uma boa relação entre o prefeito eleito e o legislativo. A relação com o legislativo é muito fácil de ser feita quando você entende que eles são os representantes máximos da sociedade e que estão muitas vezes a nos reivindicar ações e atitudes em prol de todos da cidade onde eles moram. Portanto, a relação que nós teremos com os vereadores de Fortaleza será a mais saudável, respeitosa. Célio Studart, do PV, esteve em uma instituição voltada a crianças com deficiência visual. Ele propôs medidas de incentivo ao terceiro setor. Primeiro, deve haver uma atenção para a formalização jurídica do que cada entidade precisa, do que cada instituição precisa, para que ela possa ter capacidade de obter mais recursos, de aumentar o seu staff, ou seja, a quantidade de pessoas, de médicos, de voluntários que atuam em cada área. Capitão Wagner, do PROS, também defendeu mais parcerias com instituições do terceiro setor. Ele visitou o Incor Criança, no Parque Manibura. E o recurso público ele é limitado. Na medida que a gente possa economizar com a construção, tendo por parte do terceiro setor, de institutos, de fundações, esse investimento, cabendo à Prefeitura somente a parceria de manutenção, de ajuda no sustento dessas instituições, todos sairão ganhando. Luiziane Lins, do PT, visitou o Centro de Integração Psicossocial do Ceará, no bairro Antônio Diogo. Ela detalhou as propostas para a saúde mental. A ideia é você ter, em cada das 6 regionais que existiam, pelo menos um CAPS de cada categoria. Um CAPS AD, um CAPS geral e um CAPS I. Infelizmente isso foi parado, né? Nós estamos, infelizmente, num retrocesso em relação à saúde mental em Fortaleza. Então nós queremos, a princípio, fazer os 18 CAPS, 3 por regional, para completar essa rede. E a gente aproveita para saber então o que os candidatos vão fazer amanhã aqui nessa disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Eles estão prometendo um dia bastante agitado, né? Bora ver como é que está essa agenda aqui na capital. E a gente começa com o candidato Anísio Melo, que amanhã ele assina carta da rede de primeira infância do estado. Agora vamos mostrar aí na tela a agenda de Capitão Wagner, candidato do PROS. Às 9 da manhã ele faz uma caminhada no bairro Castelo Encantado. Já o candidato Célio Studart, do PV, ele visita o Vetmóvel. Heitor Ferrer, candidato do Solidariedade à Prefeitura, faz uma visita a uma clínica popular no centro às 8h30. O candidato Heitor Freire, do PSL, ele promove uma caminhada na Feira da Granja Portugal. O candidato do PCO à Prefeitura, José Loreto, não divulgou a agenda. A candidata Luiziane Lins, do PT, participa de encontro com servidores no Benfica. Já a candidata Paula Colares, da UP, faz uma caminhada no bairro Quintino Cunha amanhã no fim da tarde. O candidato Renato Roseno, do PSOL, faz uma panfletagem na Praça Coração de Jesus, no centro. Quase agora no fim da lista, Samuel Braga, candidato do Patriota, promove uma caminhada no centro amanhã à tarde. E o candidato Sarto Nogueira, do PDT, participa de uma reunião sobre juventude no Comitê Central, no Cocó. E vamos aproveitar para ver o que é que tem no Ponto Poder de novidade hoje? Bora ver o que a gente tem nas notícias do dia. A candidata do PT, Luiziane Lins, ela foi à Polícia Federal protocolar uma notícia crime contra fake news na campanha. Ela afirma ser alvo de fake news justamente nessa campanha e ela se vale da Lei Lola, que, nesse caso, a investigação fica a cabo da Polícia Federal. É isso, também é destaque no pontopoder.com.br a disputa entre vereadores de Fortaleza por votos de candidatos que desistiram da eleição ou aqueles que foram indeferidos pela Justiça Eleitoral. Nos bastidores, esses votos aí são muito disputados. A gente pode lembrar, inclusive, que há uma novidade: um candidato à reeleição, atual vereador Marcelo Lemos, do PSL, teve o pedido de registro de candidatura indeferido porque ele foi enquadrado na lei da ficha limpa.
E mais notícias você encontra, claro, no .poder.com.br ou então só colocar o celular nesse QR Code que aparece aí no cantinho da sua tela. Primeiro bloco rapidinho, porque daqui a pouco a gente está de volta para entrevistar o candidato Heitor Ferrer do Solidariedade. Ele já está aqui com a gente, não sai daí que já a gente volta. Ponto Poder Eleições de volta. A gente recebe a partir de agora o candidato do Solidariedade à Prefeitura de Fortaleza, Heitor Ferrer, que está aqui com a gente em outro estúdio da TV Diário. Mas antes da entrevista, vamos conferir um perfil do candidato. Heitor Ferrer tenta em 2020 chegar ao cargo de prefeito de Fortaleza pela 4ª oportunidade. Médico de 65 anos, natural de Lavras da Mangabeira, ele teve como melhor desempenho o pleito de 2012, quando ficou em 3º lugar, com 20% dos votos. O candidato fez carreira política no parlamento, foi vereador de Fortaleza por 3 mandatos e já está no 4º como deputado estadual. Integrou os quadros do PDT por 28 anos, foi filiado ao PSB por 3 anos e já está desde 2018 no Solidariedade, partido do qual é líder na Assembleia Legislativa. O vice é o colega de casa Walter Cavalcante, deputado pelo MDB. E a gente lembra a você que nos assiste que todas as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza estão sendo checadas por repórteres do Sistema Verdes Mares. É o projeto Pela Palavra, uma checagem feita em parceria com a agência Lupa. Vamos agora, então, ao início da entrevista com o candidato Heitor Ferrer, que já está aqui com a gente. Candidato, boa noite. A nossa entrevista tem duração de 15 minutos, que começam a contar a partir de agora. Pergunto para o senhor já sobre a pandemia do novo coronavírus. Boa noite, William. Boa noite, Jéssica. Boa noite. Candidato, a pandemia do novo coronavírus, ela aumentou os índices de extrema pobreza, de pessoas em situação de extrema pobreza. No seu plano de governo, o senhor propõe erradicar cortiços e recuperar assentamentos precários aqui na capital. Na sua propaganda de campanha, na sua campanha, o senhor também fala que vai acabar com a lama na frente das casas das pessoas aqui em Fortaleza. De que forma essas propostas serão executadas caso o senhor seja eleito e o que seria prioridade, candidato? Olha, a pandemia trouxe a público as vísceras da pobreza e quanto é difícil trabalhar a saúde pública se nós não trabalharmos outras políticas públicas. E aí eu especifico muito bem, moradia popular. É fundamental que a moradia popular digna, ela tenha importância para uma boa saúde pública. Por quê? Porque uma casa bem acomodada, com água, esgotamento sanitário, calçamento, pavimentação, essa casa tem condições saudáveis para evitar que os seus componentes adoeçam mais facilmente. E em época de pandemia, e isso vai ser muito mais frequente com o desequilíbrio ambiental, as cidades têm que estar organizadas para evitar que essas pandemias afetem mais ainda os mais carentes, os mais vulneráveis e os mais necessitados. Vou dar um exemplo aqui para quem está nos ouvindo. Fortaleza tem 800 mil pessoas vivendo em aglomerados urbanos, vivendo em condições subhumanas, vivendo com o maior desrespeito por parte do poder público. Essas 800 mil famílias, elas têm que ser assistidas pelo poder público através de políticas públicas e nós vamos fazer um grande programa de moradia popular para contemplar aos que precisam de uma moradia digna e não podem pagar. Será o Moradia Cidadã. Um exemplo prático, a atual administração, ela aplicou 1 bilhão e 600 milhões em urbanismo. E em moradia popular, apenas 97 milhões. Nós vamos inverter essa prioridade para equilibrar mais a cidade de Fortaleza. O cimento, ele migrará das áreas nobres para as áreas mais vulneráveis, no sentido de equilibrar socialmente a nossa população. Candidato, mas como é que seria o pontapé, então, desse programa, de moradia popular? Como é que ele seria na prática executado?
Olha, existe hoje tecnologia onde você pode construir a casa de um cidadão pobre com o próprio material da casa dele e com o complemento de resíduos sólidos, recicláveis. O que é que nós vamos fazer? No próprio local onde o cidadão vive, em condições subhumanas, desumanas, nós vamos aplicar a tecnologia de construir a casa no próprio local. Nós vamos respeitar as famílias que nasceram ali, vivem ali há muito tempo. Nós não vamos fazer conjuntos habitacionais para retirar pessoas do seu hábitat natural. Eles vão continuar morando onde sempre moraram, através da moradia cidadã. Até porque a experiência que nós estamos vivenciando agora é a pior possível. Se faz conjunto habitacional, as pessoas saem do seu canto de origem, vão para conjuntos habitacionais e temos informações concretas de que o narcotráfico interfere na vida dessas pessoas, dando até dia e hora para que eles se retirem. E isso não vai acontecer na nossa gestão. O cidadão vai morar onde ele sempre morou de maneira digna. E falando agora da educação, mudando de assunto, o senhor fala em seu projeto de governo em expandir a oferta de educação profissional técnica de nível médio na modalidade à distância. Cabe ao município a educação da pré-escola ao ensino fundamental. Para esta fase, no entanto, não há propostas específicas. Não haveria um conflito de gestão com o Estado? A educação é sempre um evoluir. E nós vamos estabelecer que Fortaleza está preparando para um futuro melhor para gerações futuras. E nós vamos fazer essa educação à distância, dando a todos os nossos alunos a condição de ter o seu tablet e a sua internet. Isso é um compromisso que nós vamos assumir. No caso do ensino médio, que o senhor cita lá no plano, né? Eu gostaria, inclusive, não sei se eu fui clara aqui ao perguntar, mas não há um conflito quando o senhor prevê que vai ter esse foco no ensino médio e esse ensino médio hoje ele é principalmente a responsabilidade do Estado? Como que isso seria tocado? A função constitucional do município é o ensino fundamental. Nós vamos ampliar ainda mais a escola de tempo integral e de qualidade. E, obviamente, teremos todo um desejo de ampliar isso para o nível médio. Caso não consigamos, o ensino fundamental será ampliado para tempo integral e de qualidade para todos que frequentam as escolas municipais. Candidato, ainda falando do seu plano de governo, o senhor propõe reestruturar o plano de previdência dos servidores do município de Fortaleza. Pergunto para o senhor, qual que é o seu diagnóstico sobre a Previdência Municipal hoje e como é que seria feita essa reestruturação? As contas públicas é de responsabilidade do gestor. O IPM passa por uma situação muito delicada porque tem um déficit de 13 bilhões. E anualmente o município é obrigado a colocar na Previdência Municipal cerca de 400 milhões anualmente, porque as arrecadações, elas somam em torno de 600. Portanto, há de se fazer uma reforma da Previdência, porque o compromisso, a obrigação do gestor é de aposentar o servidor público nas condições de sua atividade. Por isso que nós vamos tratar de fazer uma reforma da Previdência respeitando os direitos dos servidores públicos. Mas qual que é a sua proposta, candidato, para essa reforma da Previdência Municipal? Como é que ela seria feita? A reforma é de você atualizar a Previdência. Você tem que fazer com que a Previdência seja viável para quem vai se aposentar e seja viável para quem está aposentado. E isso implica em a aplicação de recursos. Não se resolve a Previdência sem recursos públicos. E a gestão municipal é responsável pela Previdência dos servidores públicos.
Aproveitando esse embalo de servidores públicos, candidato, não há menção à realização de concursos, seleções ou outras formas de contratação de servidores no seu projeto de governo, né? Ainda assim, há uma série de planos sugeridos, como o Plano de Saúde Preventiva e Humanizada, o Programa de Atenção ao Idoso, para citar exemplos de planos na saúde. A quantidade de profissionais hoje na Prefeitura de Fortaleza é suficiente para manter os serviços atuais e para implantar esses novos projetos? Nós temos que a administração pública ela é regida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O município de Fortaleza gasta cerca de 30% em saúde pública e nós temos uma saúde ainda muito aquém do desejado pela população. É por isso que nós vamos administrar a cidade de Fortaleza pensando em assistir as pessoas, em dar às pessoas os direitos que essas pessoas têm. Por isso que nós estamos implantando o programa, que eu considero de extrema importância, o Meu Ginecologista, que vamos colocar um ginecologista em todos os postos de saúde para dar um tratamento preventivo do câncer de mama, de útero e de ovário. Vamos implantar um programa que é chamado Volte a Enxergar. Esse programa Volte a Enxergar, ele tem extrema importância no bem-estar de quem está em casa, portando catarata e não tem como o poder público operá-lo. Vamos fazer convênios com todas as clínicas particulares para assistir, operar a fila de catarata, que nós não vamos deixar essa fila existir. Catarata e descolamento de retina serão patologias que nós daremos prioridade no seu tratamento. E vamos criar também, William e Jéssica, o Centro de Imagem do município. É inaceitável que um cidadão se consulte, o médico peça uma tomografia, uma ultrassonografia, uma densitometria óssea, uma ressonância magnética, e esse paciente, ele saia do posto, entregue à própria sorte, sem ter onde fazer o seu exame. Vamos candidato, criar, e vai então, ser feito o sem a Centro contratação de novos de servidores? Imagem do município. O município, ele terá nos seus próprios quadros os que fazem imagem, não tendo o número suficiente, faremos o concurso público para dotar esse equipamento para que a sociedade seja atendida. Nós temos em Fortaleza apenas 12 a 15% de pessoas que têm plano de saúde. Os demais não têm, mas a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Nós temos que atender as pessoas mais vulneráveis que precisam do nosso sistema de saúde. Candidato, agora mudando de assunto, eu queria que a gente falasse sobre política partidária e eleitoral. Sobre alianças políticas na disputa, o seu Partido Solidariedade está coligado com o MDB nessa disputa. Quando a aliança foi formalizada, o senhor comemorou, dizendo que o apoio do ex-senador Eunício Oliveira, que preside o MDB aqui no Ceará, daria mais estrutura, mais competitividade para a sua candidatura. Pergunto para o senhor, o ex-senador Eunício, ele vai participar mais diretamente, mais ativamente da sua campanha? O senhor espera isso dele? Olha, eu estive com o Eunício pelo telefone hoje, estava em Brasília, deverá estar aqui no próximo final de semana. O interesse dele é de encaminhar recursos, ele está trabalhando isso em Brasília, porque o MDB é um aliado nosso. Essa aliança tem como cabeça um candidato de um partido ou outro, no caso Solidariedade, que tem a responsabilidade de dotar um pouco mais de recursos por ter a cabeça de chapa, por ter o candidato a prefeito. O nosso companheiro de chapa é o deputado Walter Cavalcante, mas existe um compromisso do senador Eunício Oliveira de aportar recursos nas nossas contas para que a gente possa movimentar melhor a nossa campanha. E eu tenho a absoluta convicção de que isso será feito ao longo da campanha. Candidato, o senhor falou de aportar recursos, mas participação, ser visto na sua propaganda na TV, na sua campanha, pedindo voto para o senhor. O ex-senador Eunício vai fazer isso e o senhor espera que ele faça isso?
Nós não entramos nesse detalhe, mas o que nós sabemos de campanhas de prefeito é que os apoios são dispensáveis. No caso, a minha composição com o MDB, que tem o companheiro Walter, deputado estadual, se o Eunício amanhã entender que deva participar para pedir votos, será muito bem-vindo em nossa chapa. Portanto, não há nenhuma inconveniência, muito pelo contrário. Se houver desejo dele, nós estaremos de tapete azul para que ele possa entrar na campanha nesse aspecto. Candidato, ao longo das suas candidaturas, o senhor sempre ressaltou não ter padrinho político. Isso mudou? O Eunício é um aliado nosso. Nós estamos em pé de igualdade. Eunício é presidente de um partido estadual, o Genesias é o presidente do partido estadual Solidariedade e eu sou presidente de um partido municipal. Portanto, nós todos estamos em pé de igualdade. Não tem tutor nem tutelado, não tem padrinho e nem afilhado. Nós somos aliados para uma campanha de prefeito de Fortaleza. Não há de forma alguma apadrinhamento de nossa campanha. Candidato, nós temos ainda 1 minuto, cerca de 1 minuto até o fim da entrevista. Deixo esse espaço aberto, então, para suas considerações finais, por favor. Olha, o importante de uma campanha eleitoral é que as pessoas escolham o seu candidato pelo que ele fez e pelo que ele pode fazer. Eu, por exemplo, quando vereador, acabei com a taxa do lixo 3 vezes. Acabei com pensão de vereador que se aposentava com apenas 2 mandatos. Acabei com o famigerado auxílio paletó. Como deputado estadual, acabei com pensão de governador que se aposentava com apenas 6 meses de mandato com salário de desembargador. Sou autor da ficha limpa, que proíbe corrupto de assumir cargo público em qualquer emprego público no estado do Ceará. E fundi 2 tribunais de contas em um só, economizando em torno de 15 milhões por ano aos cofres públicos. Portanto, fiz e pretendo fazer muito pela cidade de Fortaleza. Tempo encerrado, candidato. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação com a gente aqui no Ponto Poder Eleições. Obrigado, muito obrigado. E a gente encerra essa entrevista com o candidato Heitor Ferrer, do Solidariedade. Hoje, devido ao nosso tempo, a gente não pôde mostrar ao eleitor como que você acompanha os gastos de campanha dos candidatos, mas amanhã a gente mostra para você. É isso, continua ligado no pontopoder.com.br, lá a gente traz todos os detalhes, notícias de última hora da disputa no Ceará. Uma boa noite para você, muito obrigado pela sua companhia, até amanhã. Boa noite, até amanhã.